E se eu te disser que o recorde de Max Verstappen, como o piloto mais jovem a correr na Fórmula 1, está oficialmente fora de perigo? Não, não é porque ninguém tem talento suficiente para quebrar essa marca histórica. Na verdade, a Red Bull tinha nas mãos exatamente o piloto certo para fazer isso acontecer, mas uma janela única se fechou para sempre. Estamos falando de Arvid Lindblad, o jovem britânico-sueco, que muitos consideram o maior talento da Academia Red Bull desde o próprio Verstappen. E cara, que história temos para contar hoje? Vamos começar pelo começo. Arvid Lindblad não é um piloto qualquer. Esse garoto de apenas 18 anos, que completou a maioridade na sexta-feira passada, dia 8 de agosto, é amplamente considerado o jovem mais promissor do programa de desenvolvimento da Red Bull desde que Max Verstappen surgiu no cenário. E olha que comparação pesada essa, não é mesmo? A FIA, numa decisão absolutamente rara e histórica, concedeu a Lindblad uma licença super especial em junho deste ano. Essa licença era como um passe livre para correr na Fórmula 1 mesmo sendo menor de idade. Uma exceção que abriu as portas para algo que poderia ter mudado os livros de história do esporte. Para vocês terem uma ideia de quão excepcional essa decisão foi, desde que a FIA implementou as regras de idade mínima após a estreia bombástica de Verstappen, nenhum outro piloto havia conseguido essa permissão especial. Lindblad se tornou literalmente o primeiro a quebrar essa barreira burocrática. Isso mostra não apenas o talento do garoto, mas também a confiança que a Red Bull deposita nele como futuro da equipe. Mas aqui vem o plot twist que ninguém esperava. A Red Bull, mesmo tendo esse talento excepcional em suas mãos e mesmo com a licença especial aprovada pela FIA, simplesmente não conseguiu encontrar uma vaga para colocar Lindblad numa corrida oficial antes dele completar 18 anos. E sabe por quê? Porque o time principal está com Verstappen, que, óbvio, não sai de lá tão cedo, e Yuki Tsunoda firme na segunda vaga. Já na Racing Bulls, a equipe irmã Liam Lawson e Isaac Hadjar estão impressionando tanto que simplesmente não sobrou espaço para uma promoção no meio da temporada. A situação fica ainda mais irônica quando você percebe que a Red Bull tem uma das academias de jovens pilotos mais competitivas do grid atual. Lawson já mostrou do que é capaz em suas participações anteriores, enquanto Hadjar vem fazendo uma temporada sólida na Fórmula 2. Essa abundância de talentos, que deveria ser uma vantagem, acabou se tornando um obstáculo para a estreia precoce de Lindblad. O que torna essa situação ainda mais interessante é que Lindblad teve seu gostinho da Fórmula 1 no Grande Prêmio da Grã-Bretanha, do mês passado. O garoto subiu no RB21 de Tsunoda durante o primeiro treino livre em Silverstone. E, cara, que performance foi essa? Lindblad cravou o 14º tempo mais rápido e ficou apenas meio segundo atrás de Verstappen, o atual tetracampeão mundial. Para um piloto de 17 anos fazendo sua estreia oficial num fim de semana de corrida, esse desempenho foi simplesmente espetacular. Mas vamos analisar esse desempenho com mais profundidade. Meio segundo de diferença para Verstappen em Silverstone não é pouca coisa, mas também não é nada assustador para um tetracampeão mundial. O que impressiona mesmo é a consistência que Lindblad mostrou durante toda a sessão. Ele não foi apenas rápido numa volta isolada, mas manteve um ritmo constante e competitivo durante todo o treino, algo que muitos pilotos experientes têm dificuldade de fazer. Christian Horner, que na época ainda era o chefe da Red Bull, não economizou elogios para o jovem. Segundo Horner, Lindblad se saiu muito bem, especialmente considerando que Silverstone é um circuito extremamente desafiador. O feedback do garoto foi claro e preciso, mostrando uma maturidade impressionante para alguém tão jovem. Horner chegou a cravar que Lindblad é definitivamente uma promessa para o futuro da equipe.
E tem mais. O próprio Max Verstappen, que conhece Lindblad desde os tempos do kart, deu conselhos valiosos para o jovem. Verstappen disse que Lindblad não deveria tentar se tornar o próximo Max, mas sim ser ele mesmo. Uma sabedoria que só quem viveu essa pressão toda sabe como dar. Verstappen enfatizou que Lindblad precisa focar no próprio desenvolvimento, passo a passo, sem se deixar levar pelos rótulos que inevitavelmente vão aparecer. Essa conexão entre os dois pilotos não é coincidência. Verstappen mencionou que Lindblad correu pela equipe de kart do seu melhor amigo, o que significa que ele já vinha acompanhando a evolução do jovem há bastante tempo. Quando alguém do calibre de Verstappen fala bem de um piloto em desenvolvimento, isso carrega um peso significativo no paddock. Agora, vamos falar sobre o contexto histórico dessa situação toda. Verstappen fez sua estreia na Fórmula 1 em 2015, com apenas 17 anos, correndo pela Toro Rosso no Grande Prêmio da Austrália. Ele se tornou o piloto mais jovem da história da categoria, e sua ascensão meteórica foi tão impressionante que a própria FIA decidiu impor uma idade mínima pela primeira vez na história da Fórmula 1. Desde então, nenhum piloto menor de 18 anos pode competir oficialmente na categoria. Lindblad seria o primeiro a conseguir uma exceção a essa regra, mas o tempo simplesmente não jogou a favor dele. O Grande Prêmio da Hungria, que aconteceu recentemente em Budapeste, marcou oficialmente a última chance de Lindblad correr como menor de idade na Fórmula 1. Com seu aniversário na sexta-feira seguinte, a janela histórica se fechou definitivamente. O recorde de Verstappen, como o único piloto de 17 anos a competir na categoria máxima do automobilismo, está agora blindado para sempre. Mas a pergunta que fica é: será que isso realmente importa para a carreira de Lindblad? Olhando para sua temporada atual na Fórmula 2, dirigindo pela equipe Campos, a resposta não é tão simples assim. O garoto está apenas em 7º lugar no campeonato, 62 pontos atrás do líder Leonardo Fornaroli, com apenas 4 etapas restantes na temporada. Não exatamente o que você esperaria do suposto próximo fenômeno da Red Bull. As últimas semanas têm sido particularmente difíceis para Lindblad. No Grande Prêmio da Bélgica, ele foi desclassificado da corrida principal depois que seus pneus foram encontrados com pressão abaixo do mínimo estabelecido pela Pirelli. Uma semana depois, na Hungria, levou uma penalidade de 5 segundos por sair da pista e ganhar vantagem numa batalha com outro piloto, caindo do 4º para o 10º lugar na corrida sprint. Esses tropeços levantam questões importantes sobre se Lindblad realmente está pronto para dar o próximo passo ou se precisa de mais tempo para amadurecer. A pressão de ser comparado constantemente com Verstappen certamente não ajuda, e talvez essa pausa forçada seja exatamente o que ele precisa para focar no próprio desenvolvimento, sem a pressão adicional de quebrar recordes históricos. A situação na Fórmula 2 também reflete uma realidade dura do automobilismo moderno. Não basta ter talento bruto, é preciso consistência, maturidade para lidar com a pressão e capacidade de aprender rapidamente com os erros. Lindblad está passando por essa escola de vida exatamente agora, e os resultados dos próximos meses vão definir muito do seu futuro na Red Bull. A verdade é que a Fórmula 1 não perdeu nada com essa situação. Verstappen continua sendo um marco histórico único, e Lindblad ainda tem toda uma carreira pela frente para provar seu valor. Às vezes, o timing simplesmente não é perfeito, mas isso não significa que o talento desaparece. A Red Bull claramente vê potencial nesse garoto. Caso contrário, não teria investido tanto tempo e recursos em seu desenvolvimento. No final das contas, recordes são feitos para serem lembrados, não necessariamente quebrados. Max Verstappen sempre será o único piloto de 17 anos a competir na era moderna da Fórmula 1,
E isso tem um valor histórico que ninguém pode tirar dele. Para Lindblad, o foco agora deve estar em construir sua própria legenda, sem pressa, mas com a mesma determinação que o trouxe até aqui. E você? O que acha? Essa pressão por recordes atrapalha mais do que ajuda os jovens talentos? Deixa sua opinião nos comentários e não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhuma análise dos bastidores da Fórmula 1.